Olá, minha gente, então, tudo certinho? Excelente. Pessoal, vamos fazer uma revisão sobre gases perfeitos ou gases ideais. Essa revisão vai formar a base para a próxima aula, que vai ser de termodinâmica. Aí nessa segunda aula nós vamos calcular trabalho, variação de energia interna, usar a primeira lei da termodinâmica, aplicar em transformações gasosas particulares, conhecer a máquina térmica, o ciclo de Carnot, a máquina frigorífica. Mas para isso, você tem que estar em dia com essa primeira aula que vai formar a base, tá bom? Então, aqui nós vamos conversar sobre as variáveis de estado de um gás rapidamente, a equação que relaciona essas variáveis de estado, muito famosa, que é a equação de Clapeyron, os seus casos particulares, a lei geral dos gases, transformações particulares como isobárica, isotérmica e isocórica, que é o mesmo que isométrica ou isovolumétrica, e aplicar em algumas questões. Para ficar mais dinâmico, eu vou colocando a questão, a gente dá uma lida e o que eu vou usar na questão eu dou uma geral, fica melhor, tá? E no final ainda tem uma discussão sobre a energia cinética do gás, a energia cinética por molécula e a velocidade média das moléculas, tá bom? Vai formar base lá para a segunda aula, que vai ser a termodinâmica. Vamos para a lousa? Tá. Qual vai ser então a nossa primeira questão? Vai ser essa aí, ó. Um gás ideal ocupa um recipiente com volume igual a 2.500 centímetros cúbicos, temperatura igual a 300 kelvins e pressão igual a 100 pascals, que é o mesmo que Newton por metro quadrado. Qual a ordem de grandeza do número de mols do gás no recipiente? Veja que ele te informa a constante universal dos gases ideais como 8,3 joules por mol Kelvin. Muito bem, maior aqui. Pessoal, olha só. Pressão, volume e temperatura absoluta, elas formam as variáveis de estado de um gás. O que é uma variável de estado? Variável de estado é uma grandeza física que só depende dos estados inicial e final, ok? Agora, a gente pode acrescentar a essas variáveis também o número de mols, por quê? Porque às vezes o recipiente tem uma válvula e escapa gás, ou então de repente gás é inserido no recipiente. Então tem que começar a pensar na possibilidade do número de mols também mudar. E ele também só vai te interessar o início e o fim numa transformação gasosa, tá bom? Então fica com pressão, volume, temperatura absoluta, número de mols. Essas variáveis, elas se relacionam por uma equação que forma a base para o capítulo de gases, que é a famosa equação de Clapeyron. E é essa equação que você vai fazer uso para resolver essa questão. Vamos anotar? Olha só. Essa equação diz que a pressão, o volume, o número de mols e a temperatura absoluta se relacionam por PV nRT, onde R é a constante universal dos gases ideais, certo? Muito bem. Agora, pessoal, aqui em cima agora, ó, a questão, ela quer a ordem de grandeza do número de mols. Então, primeiro eu vou achar esse número de mols e depois nós vamos pensar na ordem de grandeza, tá certo? Eu vou relembrar com você como é que se encontra a ordem de grandeza sem problema algum, certo? Então, foco aí na lousa. Vamos lá. Equação de Clapeyron. A pressão, onde é que está? Está aqui, vale 100 pascals, que é o mesmo que Newton por metro quadrado. Então, a pressão se encontra no Sistema Internacional de Unidades, 100 pascals, certo? O volume foi dado também como 2.500 centímetros cúbicos, mas aí, como a constante está em joule por mol Kelvin, a constante se encontra no Sistema Internacional, você tem que usar esse volume no Sistema Internacional. E volume no Sistema Internacional, você se lembra? É metro cúbico. Então, esses 2.500 centímetros cúbicos, como é que é de centímetro para metro? Você se lembra? Esse centímetro não quer dizer, esse centi não é 10 a menos 2? Então, de centímetro para metro seria 10 a menos 2. Mas como está o cubo, fica 10 a menos 6. Então, o volume vai ficar 2.500 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Tá aí o volume, certo? A temperatura já foi dada em kelvins, você tem que se ligar, porque às vezes ele te dá em outra escala, como Celsius, por exemplo, que aparece bastante, mas você só pode relacionar essa equação se a temperatura estiver em Kelvin, tá aqui 300 Kelvin, certo? E agora eu vou fazer uso dessa famosa equação de Clapeyron.
PV igual a nRT. Vai lá, pressão, 100 pascals. Volume, 2.500 vezes 10 a menos 6. Ficou apertado aqui? Vamos colocar um pouquinho mais de espaço, então? Tá, um pouquinho mais para cá, né? Senão vai terminar faltando espaço. Pressão, vai, 100 pascals. Volume, 2.500 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Do outro lado, o número de mols eu quero, a constante 8,3 e a temperatura em Kelvin 300 Kelvin, certo? Esses dois zeros eu divido o segundo membro por 100, também divido aqui, certo? Com isso, o número de mols eu vou isolar. Vai ficar 2.500 vezes 10 a menos 6 por 8,3 vezes 3, certo? 8,3 vezes 3, 24, é isso? Ó, 8 vezes 3, 24. E 3 vezes 0,3, 0,9. 24,9? É isso mesmo? 8,3 vezes 3, tá tranquilo aí? De novo, PV igual a nRT. P, 100 pascals, volume já em metro cúbico, número de mols, a constante 8,3 joule por mol Kelvin está no sistema internacional, a temperatura de 300 kelvins. Por 100, caiu fora, ficou 2.500 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 0,3, 0,9, 24,9, certo? Mol. Deixa eu escrever mais bonitinho para você. Então você acaba de achar o número de mols. Mol. Certo? Melhorou muito, mas tá bom. Agora olha para mim aqui, vem cá. Fica até aqui na frente por enquanto. A ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima dele. Só que existe uma rotina, um mecanismo para você encontrar essa ordem de grandeza. E aí eu vou relembrar com você. Nessa rotina, a primeira atitude é você deixar o número em notação científica. Expressa o número em notação... Vou anotar, tá? Expressa o número em notação científica e eu vou te explicar como é que faz isso. E depois, a partir daí, você vai encontrar a ordem de grandeza. Vamos lá para baixo, tá? Que aí depois eu volto e uso na própria questão. Vai. É assim, ó. Calma que vai dar certo, tá? A primeira atitude é você expressar o número em notação científica. E o número em notação científica segue esse padrão aqui, ó. X vezes 10 elevado a n, onde esse x pode ser 1, mas não pode chegar a 10. Ele está sempre... Opa! Ele está sempre entre 1 e... Espera aí que eu estou apanhando aqui, hein? Agora, 1x menor do que 10. Agora foi. Então, esse x ele pode ser 1, mas não pode chegar a 10. Ele está sempre entre 1 e 10. E aqui é a potência de 10, onde você tem o expoente da potência. É assim que você vai expressar o número em notação científica, certo? Agora, depois de expressar o número em notação científica, você vai buscar nele a ordem de grandeza da seguinte maneira. Se esse número x... Já não se esqueça que tem que estar expresso em notação científica. Se esse número x for menor do que 5,5, a ordem de grandeza vai ser a própria potência de 10, 10 elevado a n. Se esse número x for maior ou igual a 5,5, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1, ou seja, você soma 1 no expoente. É uma soma algébrica, tá? Tem que levar em conta o sinal, certo? Então, expressa o número em notação científica e depois busca a ordem de grandeza da seguinte maneira. Se esse número x for menor do que 5,5, a ordem de grandeza é a própria potência de 10. Se ele for maior ou igual a 5,5, você soma 1 no expoente da potência de 10 e tem aí a sua ordem de grandeza, certo? A ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1. Volta lá para o meu número. Do jeito que está aqui, ele não está em notação científica. Por quê? O x tem que ficar entre 1 e 10. Então, que tal deixar aqui 25? 25 por 24,9, caprichar mais, né? 25 por 24,9 vezes. Aí, veja, esses dois zeros, né? 100. 100 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 4 mol. Agora eu te pergunto, precisa fazer essa conta aqui? Dividir 25 por 24,9? Não é um pouco maior do que 1, mas bem próximo de 1? Então, veja, já está em notação científica, já que esse número está entre 1 e 10? Sim.
Tem dúvida que ele é menor do que 5,5? Não, porque ele é muito perto de 1, já que é 25 dividido por 24,9, é um pouquinho maior do que 1. Não chega a ser 2, concorda? Muito distante de 2. Então, se é muito distante de 2, está muito distante, está mais distante ainda de 5,5. Então, eu tenho certeza que isso aqui é menor do que 5,5. Também tenho certeza que respeita o padrão da notação científica. Isso quer dizer que a ordem de grandeza é a própria potência de 10. 10 a menos 4 mol, certo? 10 a menos 4 mol, vamos marcar o gabarito? Vai lá. 10 a menos 4, onde é que está isso? Isso se encontra na letra A. Na letra A, está aí resolvida a primeira questão, onde eu fiz uma revisão sobre a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, pressão, volume, número de mols, temperatura sempre absoluta e a constante universal dos gases ideais, certo? Veio de bônus uma discussão sobre notação científica, que é a potência de 10 mais próxima do número, mas existe um padrão, uma regra, uma rotina para achar essa notação científica. Expresse o número, desculpe, né? Veio um bônus sobre ordem de grandeza, me perdoe. E claro, também notação científica. Mas primeiro, ordem de grandeza. Para encontrar a ordem de grandeza de um número, vamos encontrar primeiro o número em notação científica, vamos expressá-lo em notação científica e a partir daí, depois de expresso em notação científica, eu vou encontrar a sua ordem de grandeza seguindo a rotina que eu te expliquei. Tá aí então uma primeira questão, vamos seguir, certo? Muito bem, vamos lá para a lousa. Opa, agora vai. Segunda. Uma dada massa de gás perfeito está num recipiente de volume 8 litros a 7 graus Celsius, exercendo a pressão de 4 atmosferas. Reduzindo-se o volume a 6 litros e aquecendo-se o gás, a sua pressão passou a ser 10 atmosferas. Então, de novo, reduzindo-se o volume a 6 litros e aquecendo-se o gás, a sua pressão passou a ser 10 atmosferas. Determine a que temperatura o gás foi aquecido. Tá, pessoal, de novo aqui, ó. A equação de Clapeyron, ela tem casos particulares. Por quê? Nesse caso específico, por exemplo, o número de mols não muda. Ficou claro para você, não escapa gás, nem gás é inserido. Sendo assim, pensa comigo aqui na lousa. Vai, aqui, pensa aí. Equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Quem não muda agora? R, que é a constante universal, e o número de mols. Dessa forma, fica PV sobre T como constante. E é isso que eu posso adaptar os dois estados do gás. O estado 1 para o estado 2 fica P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2, também conhecida como, aqui em cima, lei geral dos gases. P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Percebe que ela está dentro da equação de Clapeyron, apenas você admitindo quem como constantes? R, que já é a constante universal dos gases ideais, e o número de mols, porque nesse caso o número de mols não muda, nem escapa gás, nem gás é inserido no recipiente, certo? P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Detalhe, T, não se esqueça, tem que estar em Kelvin, senão você vai perder a questão, certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Pressão 1. Onde é que está a pressão 1? Vou destacar aqui para você. 4 atmosferas, o volume 1, 8 litros e a temperatura 1, 7 graus Celsius. Aí você se lembra que tem que somar 273, sim, porque de Celsius para Kelvin soma 273 dá 280 Kelvin, certo? Agora, o estado 2, vamos mudar a cor aqui. O volume foi reduzido a 6 litros e a pressão a 10 atmosferas. Ele quer saber a temperatura, certo? Agora, gente, olha, eu queria comentar uma coisa aqui. Vou aparecer aqui em cima. Tome cuidado com essa expressão. Reduziu-se A e reduziu-se D. Cuidado. Porque aqui o volume reduziu a 6 litros. Então o volume final já é 6 litros. Mas cuidado, que se ele tivesse falado que o volume se reduziu de 6 litros, o volume final seria 2 litros. Porque eram 8, se reduziu de 6, ficariam 2. Entende isso? Então muito cuidado com essa interpretação para você não se chatear, porque você pode perder uma questão por conta disso, tá? Então foco de novo aí na lousa e vamos para os valores.
A pressão 1, vem aqui. A pressão 1, cadê? Vai lá, 4 atmosferas. O volume 1, 8 litros. A temperatura 1, já em Kelvin, 280. Igual a pressão 2, 10 atmosferas. O volume 2, 6 litros. E aqui a temperatura 2 em Kelvin, tá? Não pode se esquecer disso, certo? Bom, se você isolar T2, vai ficar 280 vezes 10 vezes 6 dividido por 4 vezes 8. Você pode simplificar bastante aqui, tá? Ó, eu posso dividir 280 por 4, aqui dá 1, aqui dá 70, certo? Muito bem. O que mais? Eu posso dividir aqui, vou usar outra cor para não confundir você, tá? Por 2 dá 3 e por 2 dá 4, certo? E aí, pode continuar simplificando, mas para não ficar confuso, eu vou escrever aqui embaixo de novo, tá? Só para não ficar confusa a conta. T2 é 70 vezes 10 vezes 3, 70 vezes 10 vezes 3, sobre 4. Aí eu vou dividir por 2, aqui dá 5, sobra 2. Vou dividir por 2 de novo, aqui sobra 1 e aqui fica 35, certo? Então, T2 fica 35 vezes 5 vezes 3, 15. T2, 35 vezes 15, que dá 525 kelvins. Kelvins. Mas se você notar, muito cuidado também na hora de conferir, viu, gente? Porque às vezes o autor, ele coloca a temperatura aqui, ó. Imagina se tivesse 525 graus Celsius. É porque ele foi bonzinho e não colocou, ó. Tome cuidado então, tá? Confira sempre a unidade. Todas as respostas estão em Celsius. Então, de Kelvin para Celsius, o que é que você tem que fazer? Tem que subtrair 273, não é assim? E de 525, quando você subtrair 273, você encontrará a temperatura de 252 graus Celsius. 252 graus Celsius, vamos marcar o gabarito? Vamos lá, 252 graus Celsius, gabarito B de bola. Tá aí. Tranquilidade, PV igual a NRT, tranquilo. Caso particular, Lei Geral dos Gases, N e R, claro, constantes. Então, PV sobre T é constante. Lei Geral dos Gases, P1, V1 sobre T1, igual a P2, V2 sobre T2. Ok? Vamos para a próxima? Muito bem. Um recipiente rígido contém 6 mols de um gás perfeito a temperatura de 227 graus Celsius. Um manômetro, medidor de pressão, acoplado ao recipiente acusa certa pressão. Determine o número de mols do gás que devem escapar para que o manômetro não acuse variação de pressão quando o sistema for aquecido até 327 graus Celsius. Aqui em cima. Quando ele diz que o recipiente é rígido, quer dizer que o recipiente é indilatável. Logo, o volume do recipiente não muda. Além do volume não mudar, ao longo do enunciado, ele também te pede para a pressão não mudar. Então veja que na equação de Clapeyron, eu te pergunto quem seriam as variáveis e quem seriam as constantes. Vamos ver? Aqui, equação de Clapeyron. PV NRT. O volume não muda porque o recipiente é rígido, ou seja, é indilatável. E ele também quer que a pressão não mude. Olha, o manômetro não vai acusar variação de pressão. E R, claro. Essas são as constantes. Não muda P, V nem R. Logo, as variáveis são apenas N e T, concorda? Isola. Daqui, N vezes T fica PV sobre R. Aqui, todas são constantes. Então, essa fração é constante. Logo, o produto N vezes T também. Se o produto N vezes T é constante e o gás passa de um estado 1 para o estado 2, como é que fica? N1T1 igual a N2T2. Lembrando que T deve ser a temperatura em Kelvin, certo? A temperatura inicial, vamos destacar, 227 graus Celsius, tá, mas se eu somar 273, eu fico com
500 kelvins, concorda? 73 mais 227 dá 300, mais 200, 500 kelvins. A temperatura final é de 327 graus Celsius, que se eu somar 273, eu vou encontrar 600 kelvins. O número de mols, escuta, eu tenho o número de mols 1 como 6, tá aqui, vamos destacar, é bom, né? Número de mols 1, vou escrever aqui em cima. Esse é o número de mols do primeiro estado do gás. A temperatura 1, 500 kelvins. O número de mols 2 e a temperatura 2, 600 kelvins. A conta vai ficar filé, porque esses dois zeros aqui caem fora e também cai fora 6 com 6, ó. Logo, o número de mols, atenção, 5 mols, mas veja o perigo. Ele gentilmente não colocou nenhuma resposta com 5. Mas você concorda comigo que se você acaba de encontrar 5, você tende a procurar 5 nas respostas? E se tivesse, teria uma chance de você marcar e ter a certeza que acertou, mas depois você iria se decepcionar. Por quê? Porque 5 mols é o que exerce, ó, é o que está no recipiente. 5 mols é o que ficou. Aqui é o estado 1 do gás e aqui é o estado 2. Então eu tinha 6 mols e agora eu tenho 5. Como ele quer o número de mols que devem escapar, ó, o número de mols que devem escapar, aí a resposta tem que ser a diferença. O número de mols que escapa, vamos abreviar assim, é quanto eu tinha? 6, quanto eu tenho agora? 5, então vai ser 1 mol. É isso. Então qual é a moral da história? Voltar para a pergunta. Voltar para a pergunta para ter certeza que o que você encontrou é a resposta correta, porque senão você se decepciona, certo? Então, 1 mol, vai lá, vamos marcar o gabarito, 1 mol está aqui na letra B de bola, aí está mais uma questão. Peguei a equação de Clapeyron e usei num caso particular. Volume não muda, o recipiente é perfeitamente rígido, indilatável, volume constante. O manômetro não indicou mudança de pressão, pressão constante, e R é a constante universal dos gases ideais. Então, PV e R constante, variáveis N e T, estão em que relação? Inversamente proporcional, por isso que o produto é constante. N1T1 igual a N2T2, claro, é uma regra de 3 inversamente proporcional, se você preferir. Tá? Você pode sim, no capítulo de gases, muitas vezes usar a regra de 3, às vezes direta, outras vezes inversa, tá bom? Muito bem, vamos para mais uma questão? Então bora lá. Mais uma. Quarta. Uma massa de gás perfeito a 17 graus Celsius, uma massa de gás perfeito a 17 graus Celsius que sofre uma transformação isotérmica. Vamos relembrar isso, vem aqui. Isotérmica, a temperatura é constante, isobárica, a pressão é constante, isocórica, isométrica ou isovolumétrica, o volume é constante. Isobárica, pressão constante. Isotérmica, temperatura constante. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica, volume constante. Certo? Você pode ir buscando isso na equação de Clapeyron. Você pode, inclusive, como eu falei agora há pouco, ir pensando em regras de 3, direto ou inversa. Isobárica, pressão não muda. Certo? Isotérmica, temperatura não muda. Isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, o volume não muda, certo? Essa aqui é isotérmica. Tem seu volume aumentado de 25%. A pressão final do gás em relação inicial será o quê? Tá, peraí. O gás está numa temperatura, mas como ela vai mudar, como ela não vai mudar, eu não vou nem pensar nela, porque ele já me garantiu que a transformação é isotérmica, a temperatura não muda, certo? Muito bem. Vamos manter o padrão? Espera aí. Agora vai. PV NRT. Quem não vai mudar? Não escapa gás. Pode ver que em nenhum momento ele fala disso. E ele garante que a temperatura não muda. Nem escapa gás, nem a temperatura muda. E claro, R, a constante universal dos gases ideais. Logo, todas essas grandezas são constantes, então o produto delas também é. E as variáveis estão aqui, numa regra de 3, se preferir, inversamente proporcional, porque o produto P vezes V permanece constante. Vamos pensar que o gás vai sair de um estado 1 e para o estado 2. Então, P1, V1 igual a
P2V2, que é exatamente o resultado de uma regra de 3 inversamente proporcional. Por quê? Porque se a pressão e o volume, se o produto não muda, a pressão é inversamente proporcional ao volume, certo? Agora, o que ele disse? Ele disse que o volume foi aumentado em 25%. Peraí, como é que é isso? Se o volume 2 é o volume 1 mais 25% do volume 1, não é isso? O volume 2 é o volume 1 mais 25 por 100, 0,25 do volume 1. Logo, o volume 2 é 1 mais 0,25, 1,25 do volume 1, certo? O volume 2 é 1,25 do volume 1. Joga aqui. Pressão 1, ok? Volume 1, pressão 2, volume 2, que é 1,25 do volume 1, certo? Com isso, o volume 1 cai fora, ficou apertado aqui. Vamos caprichar mais, né? Tava certo, tá? Só para... Você merece capricho, né? Tá estudando aí, sabe-se lá em que hora, de repente até de madrugada. Então tenho que caprichar aqui para você, né? É o tempo que você tem, não é isso? Já passei por isso e pode ter certeza. Não há sucesso sem trabalho, meu amigo. Pode ter certeza, vai dar certo, você vai conseguir, vai dominar a física, vai fazer excelentes provas e, claro, vai alcançar seu objetivo, tá? Então, pressão 1, volume 1, e eu vou sempre procurar caprichar aqui para você, tá? Pressão 2, volume 2, que é 1,25 do volume 1. O volume 1 cai fora, e o que você descobriu? Que a pressão 2 é a pressão 1 por 1,25, tá? 1, se você quiser, divida 1 por 1,25, ou como eu prefiro, 1,25 é 5 por 4, não é? Mas ele está aqui embaixo. Então o inverso é 4 sobre 5 dá 0,8, que é exatamente o mesmo, pessoal, que você dividir 1 por 1,25. Vou até anotar aqui, tá? 1 por 1 dividido por 1,25, 0,8, certo? Então a pressão 2 é 0,8 da pressão 1. A pressão 2, 0,8, ela é 80% da pressão 1. Mas cuidado agora ao marcar, tá? Aqui em cima. Porque se a nova pressão é 80% da pressão inicial, ela reduziu de quanto? Se eu estou com 80% do que eu tinha, eu sofri uma redução de 20%. Então ela é 20% menor. É isso. E é isso que eu vou procurar lá nas alternativas. Muito cuidado então, tá? A pressão 2 é 80% da pressão 1, mas não quer dizer que ela é 80% menor, não. Ela é 20% menor, certo? Então vou procurar isso. 20% menor, vamos lá. 20% menor, onde é que isso tá? Tá aqui na letra B de bola. Olha o perigo aqui, ó. 80% menor, tá vendo? Aquilo que eu digo. Tem que tomar cuidado, ler, pergunta, interpretar, não pode ter tanta pressa assim, porque você pode fazer a questão inteira e no final cometer um deslize e não achar o gabarito correto e se chatear, certo? Então tá aí, resposta B de bola. Mais uma questão, aí está. De novo, a equação de Clapeyron, eu fiz um caso particular, PV igual a nRT, dessa vez P vezes V, constante, pressão e volume foram as variáveis, pressão e volume estiveram numa relação inversamente proporcional. Tranquilo, respira. Tá gostando? Já se inscreveu no nosso canal? Não está inscrito no canal? Poxa, se inscreva, ative as notificações. Se gostar da aula, dê o seu like, é importante, isso fortalece o canal. E dessa maneira, pessoal, eu posso cada vez mais postar conteúdos de qualidade, que eu acredito, como essa aula aqui, que eu faço com muito capricho, tá? Então, se inscreva, peça aos amigos para que se inscrevam no canal, claro, aqueles que têm interesse em física, tá? Em aprender física. Vamos deixar esse canal forte, que você vai ver que eu vou postar cada vez mais conteúdos de qualidade, tá certo? Muito bem, vamos passar para a próxima. Respira aí que vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos lá. Quinta questão, pessoal. Um gás encerrado no recipiente, um gás confinado no recipiente, cujo volume pode variar, tem sua temperatura aumentada de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em uma transformação isobárica.
Nesse processo, a densidade do gás, aí na letra A diz que aumenta, na letra B diminui, na letra C que não varia, vamos descobrir isso, tá? Vamos descobrir o que acontece com a densidade do gás. Quem que já tem certeza que não mudou aí? Isobárica? Pressão. Quem mais? Certeza. Ah, tá. A constante universal dos gases ideais. Perfeito. Então vai, vem aqui. Equação de Clapeyron, você já percebeu que ela predominou nessa aula, né? A aula foi sobre como usar corretamente essa equação sem decorar nada, concorda? Daqui você já sabe que P não muda e R também não. Porém, não apareceu a densidade como variável. O que é que eu vou fazer? Eu vou encaixar a densidade aqui. Como? A densidade do gás é a fração massa do gás sobre o volume, certo? Agora, como é que eu vou encaixar a massa do gás aqui? Vamos falar de N, o número de mols, tá? Sem decorar. Gente, vou ficar até maior. Alguns estudantes decoram fórmulas sem sentido algum. Essas fórmulas, elas existem, mas não tem sentido decorar. Elas são óbvias. Veja, a massa molar do gás é a massa de um mol de gás. Ora, se eu pegar a massa total do gás e dividir pela massa de cada mol de gás, é claro que eu encontro o número de mols, concorda? Ó, a massa molar, que eu vou chamar de emissão, é a massa de um mol do gás. Se eu dividir a massa total do gás pela massa de um mol, eu encontro o número de mols, concorda? E é isso que eu vou anotar aqui, certo? O número de mols é a massa total do gás sobre a massa molar, que é a massa de cada mol. Aí vai ficar pressão, calma aí, volume, número de mols, a massa do gás sobre a massa molar, RT. Vamos passar esse volume dividindo aqui, já que ele está multiplicando? Vamos, paciência, vai dar certo. P igual a M sobre V vezes a massa molar, aqui em cima é RT, certo? Agora, a massa pelo volume é a densidade do gás, certo? Então, vem aqui um pouquinho mais de espaço, pressão, densidade do gás, RT sobre a massa molar. Quem que não muda aí? Você tem certeza que não muda? Ele me disse que a transformação era isobárica, eu sei que R é uma constante e também sei, pessoal, que a massa molar é uma característica do gás. Isso não vai mudar a massa de cada mol. Então, tudo que está de azul aí é constante. Isola, ó, D vezes T é igual a D vezes T fica pressão, a massa molar sobre R. Tudo isso aqui é constante. Isso quer dizer que D, densidade, e T, temperatura absoluta, são as variáveis, mas o produto é constante. Se preferir, eu tenho uma relação inversamente proporcional. É uma regra de 3 inversamente proporcional, certo? Ou ainda, vamos aqui manter o padrão? Peraí. Ou ainda, D1 vezes T1 igual a D2 vezes T2, certo? Tá, aí calma, vamos esperar aqui. Vamos voltar lá. Olha o perigo aqui, gente. Veja que casquinha de banana, ó. De 20 para 100, não aumentou 5 vezes a temperatura? Olha o perigo. De 20 para 100 a temperatura aumentou 5 vezes. Como a densidade é inversamente proporcional, ela diminui de 5 vezes. Torna-se 5 vezes menor. Olha o perigo aqui. Errei. Por quê? Porque a relação entre a densidade e a temperatura absoluta. Então, muito cuidado. A temperatura em Celsius se multiplicou por 5, mas a temperatura absoluta será se multiplicou? Vamos relembrar? Quanto é 20 graus Celsius? A temperatura 1, 20 graus Celsius, soma 273, 293 kelvins. Quanto é a temperatura 2? 100 graus Celsius, soma 273, 373 Kelvin, certo? Veja que a temperatura aumentou, mas não chegou nem a dobrar. Então, como é inversamente proporcional, a densidade vai diminuir, mas não chega a reduzir a metade, concorda? Eu vou anotar isso aqui para ficar mais claro para você. Densidade 1 vezes 293, densidade 2 vezes 373. Veja que a densidade 2 é 293 por 373,
a densidade 1. Como o denominador é maior do que o numerador, tá claro que a densidade 2 é menor do que a densidade 1. Mas ela ficou menor, mas veja, não chega a metade, porque esse cara aqui, ó, não é a metade desse, que ela diminuiu sim, mas não vai se reduzir a metade, certo? Se ligou na casca de banana do Celsius? Muito cuidado, tá? Vamos marcar a letra correta agora. Vamos lá pro gabarito, vamos ver. Ó, torna-se 5 vezes menor, não pode, porque a temperatura, ela aumentou, mas ela não aumentou em 5 vezes a temperatura absoluta. Cuidado, então. Menor, maior não é o caso, não sofre variação não é o caso. Letra A aumenta, mas não chega a ser duplicada, também está errado. Aumenta, está errado. Aumenta, está errado. E não muda, está errado. Diminui, tem duas letras e aqui está a casquinha de banana, porque se você não se ligar que tem que passar para Kelvin, pode marcar aqui e se decepcionar depois. Diminui, mas não chega a reduzir-se a metade, está aí, portanto, letra B de bola. Mais uma questãozinha sendo resolvida e você inseriu a densidade do gás com tranquilidade, a fração massa do gás sobre o seu volume. Tá acabando, tá acabando. Vamos para mais? Vamos mais, vamos mais. Vamos, respira, vai dar tudo certo. E vamos fazer mais uma boa revisão sobre gases. Um gás a 27 graus Celsius está num recipiente de volume constante, opa, preso por uma válvula, opa, você sabe quando tem válvula pode mudar o número de mols, né? Que deixando escapar gás, olha aí, mantém constante a pressão no interior do recipiente. Determinar até que temperatura devemos aquecer o sistema para que 1/6 do gás escape do recipiente. Muito cuidado com essa história do que o que escapa e o que fica. É muito perigoso. Não pode se esquecer que quando você usa a equação, você está falando que está dentro do recipiente, certo? Vamos lá, para a velha e boa equação de Clapeyron. Vamos. PV nRT. Nesse caso, o que é que ele garantiu? O volume é constante, ó, o volume é constante, certo? E disse também que a pressão é constante. Tranquilo. Quem é constante que ele não precisa nem dizer? R, né? Então, PV e R são constantes. Logo, isola esse produto NT, N vezes T, é PV sobre R. E aqui eu tenho 3 constantes, logo a fração também é constante. Isso quer dizer que NT são inversamente proporcionais. Você pode fazer por uma regra de 3 ou N1T1 igual N2T2, que já é o resultado da regra de 3, certo? Agora, cuidado, tá? Veja, ele quer, aqui que mora o perigo, que 1/6 do gás escape. Aí é que você vai ter que pensar. Se escapa 1/6, quanto fica? Fica 5/6 do que estava. Ó. Escapando 1/6, vai ficar o quê? 1 menos 1/6, 5/6. É aqui que você pode errar, portanto, muito cuidado. O número de mols 2 é 5/6 do número de mol 1. Por quê? Do número de mol 1, porque escapou 1/6, certo? Então, como é que foi? Foi 1 menos 1/6, 5/6. Eu tenho agora 5/6 do que eu tinha. N1 vezes temperatura 1. Cuidado, 27 graus Celsius, não pode. 300 kelvins. 300 kelvins. N2, 5/6 de N1. Não pode usar 1/6 aqui, porque o que você aplica é o que está no recipiente, vezes T2 que você quer. Número de mols 1 cai fora. Eu posso dividir 300 por 5 dá 60, que vezes 6, a temperatura final vai ser de 360 kelvins, mas você fica na cabeça com a possibilidade também sem Celsius e você tem que subtrair 273, tá? O que é que vai te fazer tomar essa atitude? Você olhar lá como é que estão as alternativas, certo? Vamos lá? Vamos lá. Tem 360 kelvins? Tem 360 kelvins, portanto, gabarito D de dado. Mais uma questãozinha legal da aplicação da equação aqui em cima de Clapeyron, ok? Tá revisando bem o uso da equação de Clapeyron, essa parte de gases, isobárica, isotérmica, isocórica, lei geral dos gases, escapando gás, você está revisando tudo isso
Para quê? Para depois, numa outra aula, você dominar a termodinâmica, porque essa aula vai formar a base, essa aula de revisão forma a base para você entender trabalho, variação de energia interna, primeira lei da termodinâmica, máquina térmica, ciclo de Carnot, máquina frigorífica, transformação adiabática, ok? Muito bem. Tá gostando da aula? Dê o seu like. Não está inscrito no canal? Poxa, se inscreva, ative as notificações, isso vai nos ajudar. Eu preciso fortalecer esse canal para continuar postando muita aula de qualidade para você, tá bom? Vamos seguir? Então tá. Calma aí que vai acabar. Calma. Pessoal, vamos dar uma lida aqui. Uma amostra de um gás perfeito foi submetida a transformações indicadas no diagrama PV a seguir. P no eixo Y, pressão em atmosferas, no eixo X, volume em litros. Nessa sequência de transformações, os estados de maior e de menor temperatura são, respectivamente, maior e menor temperatura. Legal, fica maior aqui. Qual é a equação que você vai usar? Adivinha? Equação de Clapeyron. Perfeito. Equação de Clapeyron, vai lá. PV nRT. Quem não muda? nR. Variáveis PV e T. Agora, veja que a temperatura vai ser maior quanto maior for o produto PV. Eu estou te falando que a temperatura, mesmo absoluta, mas aqui não vem nem ao caso, tá? Porque se for maior a temperatura absoluta, é maior a temperatura em qualquer escala. Então, vai ser maior na escala Celsius. O que vai acontecer aqui? A temperatura absoluta é proporcional ao produto PV. Então, o que você tem que entender? Onde o produto PV for maior, a temperatura é maior. Onde o produto PV for menor, a temperatura é menor. O que você vai ter que fazer? Para cada ponto desse, fazer o produto PV. Topa? Para o ponto 1, P1V1. Pressão é 10 atmosferas, volume 2 litros. Está acompanhando? Pressão 10 atmosferas, volume 2 litros. Vai, pressão 10, volume 2, dá 20 atmosferas litro. Pressão 2, volume 2. Vai, ponto 2 está aqui, ó. Vamos lá, procurar a pressão. 7, bora? 7 atmosferas e o volume 4 litros. Pressão 7 atmosferas, volume 4 litros. 28 atmosferas litro. Vamos mais. Pressão 3, volume 3. 3, pressão 4 atmosferas, volume 2 litros. 4 vezes 2, 8 atmosferas litro. Pressão 4, volume 4. Vai, pressão 4, aqui ó, 3 atmosferas, volume 4, 5 litros. De novo, 3 atmosferas aqui, o volume 5 litros. 3 vezes 5, 15 atm litro. E para fechar, pressão 5, volume 5. Pressão 5, 2 atmosferas, volume 5, 8 litros. 2 vezes 8, 16 atmosferas litro. Tá, agora como é que é a história? A temperatura vai ser maior onde o produto PV for maior. Onde é que eu tive o maior produto PV? Procura aí. O maior produto PV foi aqui, 28 litros. Em que estado? 2. E o menor produto PV, outra cor, 8 atmosferas litro. O maior, 28 atmosferas litro. O menor, 8 atmosferas litro, tá? Então os estados são 2 e 3, mas agora você volta para a pergunta para ver qual foi a ordem que ele perguntou, para você não se decepcionar depois por causa de uma besteira. Volta lá. Ele quer o de maior e o de menor temperatura, nessa ordem. Então a resposta vai ficar 2 é o de maior, porque é o maior produto PV, e 3. Eu tenho que procurar 2 e 3, certo? Vamos lá. Achar o gabarito, 2 e 3, onde é que está isso? Letra C, aí está mais uma questão muito interessante, você fazendo uso da equação de Clapeyron. Observe o seguinte, você conseguiu aplicar a equação de Clapeyron em um monte de situações, e a isobárica, isotérmica, isocórica, escapa-gás, não escapa-gás, até numa situação em que aparece um gráfico, foi uma boa revisão da equação de Clapeyron. Mas para fechar essa aula, eu queria fechar com uma discussão, vai aparecer uma questão que envolve algo que muitas vezes o estudante
ele não conhece, ele não estuda. E aí pode cair numa questão teórica, numa questão muito simples. Vamos fechar a revisão com isso? Então vai lá. Vamos ler primeiro. Considere uma mistura de gases, hidrogênio e nitrogênio, em equilíbrio térmico, ou seja, estão na mesma temperatura. Sobre a energia cinética média, e sobre a velocidade média das moléculas de cada gás, pode-se concluir o quê? Aí, gente, eu queria conversar com vocês sobre isso, tá? Eu vou deixar um pouco mais de espaço aqui, vou aparecer aqui. Olha, é importante você entender de que depende a energia cinética do gás, de que depende a energia cinética de cada molécula do gás e de que depende a velocidade média dessas moléculas. Aí eu vou relembrar com você aqui, isso é importante, tá? A energia cinética do gás, aí a energia cinética do gás, tá? Do gás todo, é 3 meios de nRT. Você lembra disso? Então veja que a energia cinética do gás, quando os gases estão na mesma temperatura, quem é que vai ter maior energia cinética? Aquele que tem maior número de mols. Mas na questão, ele não fala do número de mols. Vem cá, Ele não fala, por quê? Porque ele não vai querer energia cinética do gás. Ele vai falar da energia cinética das moléculas do gás, certo? Das moléculas. Aí é uma outra equação, calma aí. A energia cinética do gás depende do número de mols e de sua temperatura absoluta. Agora, a energia cinética de cada molécula, aí vai mudar, pessoal. E vai depender exclusivamente da temperatura. Esse K aqui é a constante de Boltzmann, que é uma relação entre a constante universal dos gases e o número de Avogadro. Não se aperreie não, que você não vai fazer conta com isso. Mas é uma constante. Então veja a diferença. A energia cinética do gás, aí claro que depende do número de mols do gás. Se tem maior número de mols, para a mesma temperatura, o gás tem maior energia cinética, certo? Agora, a energia cinética de cada molécula, aí não importa quantos mols tem. A energia cinética de cada molécula passa a depender só da temperatura absoluta. Se 2 ou mais gases estão em equilíbrio térmico, suas moléculas têm a mesma energia cinética, certo? E para fechar, a velocidade média das moléculas. A velocidade média das moléculas é 3RT sobre a massa molecular do gás. Veja então, se 2 ou mais gases estão em equilíbrio térmico, a temperatura é a mesma, a velocidade média das moléculas, ela depende da massa molar, do tipo de gás. Se a massa molar for maior, a velocidade média é menor, certo? Então, de novo, olha só, ficar aqui de novo maior para você entender. A energia cinética do gás tem que depender do número de mols. Eu estou falando do gás inteiro. Vai depender do número de mols e da temperatura absoluta. 3 meios de nRT. Já a energia cinética de cada molécula independe do número de mols. A energia cinética por molécula de gás vai depender só da temperatura absoluta. Fica 3 meios de kT, onde K é a constante de Boltzmann. Não se preocupe com esse valor, o importante é ser constante, certo? Essa constante é uma fração de duas outras constantes, da constante universal dos gases ideais e do número de Avogadro. E para fechar, a velocidade média das moléculas não depende de quê? Dá uma olhada aí. Eu vou sair da frente, senão você não vai conseguir olhar, né? Não depende de quê? A energia cinética média das moléculas. Veja, para você entender, diga de que ela depende, fica mais fácil. A energia cinética média das moléculas depende do tipo de gás? Claro que sim. Olha a massa molar aqui, a massa de cada mol. E tem a ver com cada gás. E depende da temperatura. Então, essas duas, a energia cinética de cada molécula e a velocidade média de cada molécula independe do número de mols, tá? Se tem mais, se um gás está em maior número de mols que outro, isso não importa para essas duas grandezas. Para a velocidade média e para a energia cinética de cada molécula. Para um gás inteiro, sim, o número de mols é importante, certo? Muito bem, então, a questão fala das moléculas. Então eu vou usar essa equação e essa aqui. Certo? Essa aqui é a energia cinética do gás, tá? O que é que ele disse? Que hidrogênio e nitrogênio estão em equilíbrio térmico. Se estão em equilíbrio térmico, a temperatura é a mesma. Se a temperatura é a mesma, não tem choro nem vela, pessoal. Se a temperatura é a mesma, a energia cinética das moléculas é igual. Então, a energia cinética por molécula do hidrogênio e do nitrogênio serão iguais, certo? Agora, a mesma temperatura, onde a massa molar for maior,
a velocidade média é menor. A massa molar do hidrogênio é maior que a massa molar do... Desculpe, não é o contrário. A massa molar do nitrogênio é maior que a massa molar do hidrogênio. Logo, a velocidade média das moléculas de hidrogênio é que são maiores que a velocidade média das moléculas de nitrogênio. Entende isso? Então é com isso que você vai matar a charada. Vamos lá para as alternativas agora. Vamos lá. Letra A. As moléculas de nitrogênio e hidrogênio têm mesma energia cinética, verdadeiro, e mesma velocidade média. Não, errou aqui. Certo? Ambas têm mesma velocidade média. Errou. Ambas têm mesma velocidade média. Errou. Ambas têm mesma energia cinética média, mas as moléculas de nitrogênio têm velocidade média maior. Não, porque a massa molecular é maior, a velocidade média é menor. E na letra E, só sobrou ela, né? Ambas têm a mesma energia cinética, correto, mas as moléculas de hidrogênio têm velocidade média maior, também correto. Portanto, aí está, gabarito, letra E, energia cinética, aqui em cima, do gás, 3 meios de nRT, energia cinética por molécula, 3 meios de kT, velocidade média das moléculas, raiz de 3RT sobre a massa molecular. Eu quis fazer essa revisão porque eu sei que alguns estudantes, quando ficam frente a frente com questões que tratam esse tema, sentem uma insegurança e eu não poderia deixar isso acontecer com você, tá bom? Eu vou ficando por aqui nessa revisão. Não perca as próximas revisões, se inscreva no canal para receber as notificações. Se gostou da aula, dê o seu like, vai nos ajudar, tá bom? Desejo a você um excelente estudo, até a próxima aula, um forte abraço.